Olá, tudo bem? Que bom estar novamente aqui com vocês. Hoje trouxe uma temática que foi escolhida diante da observação do grande número de atendimentos em busca de orientação quanto a esse assunto. E por isso vamos abordar hoje as alterações que tivemos no BPC. Bom, vou iniciar lembrando brevemente desse benefício. Como já falamos em aula anterior, sabemos que o BPC, o benefício de prestação continuada, é um benefício que pertence especificamente à política de assistência social em interlocução com a Previdência Social, o INSS. Ele é voltado para as pessoas com deficiências e para a pessoa idosa com 65 anos ou mais que estejam em situação de risco e vulnerabilidade social. Claro que, como todo processo de benefício, esse público precisa atender vários critérios para que se enquadre dentro para acessá-lo. Lembrando que para receber esse benefício não é necessária nenhuma contribuição prévia, haja vista que ele pertence à assistência social. Então vamos lá. Existem vários critérios que precisamos nos atentar. O que seria esse risco, essa vulnerabilidade social? Em regra, o BPC é para a pessoa com deficiência e as pessoas idosas, que não conseguem ter uma capacidade de prover suas próprias necessidades, nem tê-las providas pela sua família, que moram, as pessoas que moram sob o mesmo teto. Para isso, foi criado um determinado critério de renda para acessar o BPC. A lei ficou determinada que a regra é a seguinte: dentre todos os critérios, que é a relação com a família, as questões da deficiência permanente para as pessoas com deficiência, para acessar o BPC é necessário ter uma renda familiar per capita, ou seja, por pessoa, porque per capita é por cabeça, igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Então, esse é o critério atual de renda para acessar o benefício de prestação continuada. Mas isso é cheio de controvérsias, sabe por quê? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal já considera que esse teto colocado pelo BPC, que é um teto de 25% do salário mínimo, é um teto que é inconstitucional. Haja vista que não é um critério econômico puro e simplesmente que pode eleger ou desclassificar uma pessoa para acessar um benefício. O que vale mesmo são questões como, por exemplo, gastos com saúde, gasto com medicação, dentre outras situações que já eram discutidas no âmbito do STF e muitas pessoas que recorriam, mesmo sem se enquadrar nesse critério, elas conseguiam ser abarcadas com o direito do BPC a partir da judicialização. A judicialização desse direito. Com a pandemia do novo coronavírus, acabou que foi inserido uma exceção para que as pessoas que tenham renda de até 1/2 de um salário mínimo, claro que em situações adversas, sejam vistas as suas particularidades, Em regra é 1/4, mas em situações particulares e específicas, as pessoas que possuem até 1/2 de um salário mínimo, ou seja, recebem até 50% do salário mínimo, elas vão receber também. Quem já judicializava, já recebia. Acontece que a legislação ela foi trazendo mecanismos de tornar esse critério mais definido de forma legal. Bom, poderá ser ampliado o critério de renda do BPC para até 1/2 do salário mínimo, ou seja, já que ele é a regra de 1/4 do salário mínimo, mas há situações em que, avaliado a necessidade, poderá ser ampliado esse critério de renda para até 1/2 do salário mínimo da renda mensal familiar per capita. Mas atenção! Além do critério de renda, também será levar em consideração outros 2 critérios para as pessoas com deficiência e outros 2 critérios para a pessoa idosa. Para a pessoa com deficiência, será levado em consideração o grau da deficiência. Para a pessoa idosa, será levado em consideração a dependência que essa pessoa tem de terceiro, a exemplo de cuidadores para o desempenho das suas atividades básicas da vida diária.
Tanto para a pessoa idosa como para a pessoa com deficiência, serão levados em consideração o comprometimento do orçamento do núcleo familiar, que seja exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com fraldas, alimentos especiais, medicamentos do idoso e dessa pessoa com deficiência que não são disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, ou com serviços não prestados pelo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, desde que comprovadamente necessário para a preservação da saúde e da vida. Então, nós temos aqui uma forma bem definida, bem criteriosa, de quando que vai caber a ampliação desse critério de renda, né, para até 1/2 de um salário mínimo da renda familiar, para ser levado em consideração na concessão do BPC. Esse grau de deficiência que eu quero destacar para vocês, porque a Lei 14.176 traz algumas mudanças com relação a isso. Ela traz, por exemplo, que será criado um instrumento de avaliação biopsicossocial para avaliar esse grau de deficiência. Enquanto não se tem esse instrumental, essa avaliação ela poderá ser realizada da forma que ela já está sendo realizada hoje, pela Perícia Médica Federal do INSS e pelo Serviço Social do INSS com seus devidos instrumentos. Outro fator importante está aqui nesse comprometimento do orçamento do núcleo familiar. Como isso, afinal, vai ser definido? Para avaliar essa questão do comprometimento da renda com esses gastos aqui, vai ser criado, na verdade, um parâmetro de valores médios gastos nessa situação. Então, teremos aqui uma padronização, o que oculta a individualização das pessoas idosas e das pessoas com deficiência, porque elas praticamente serão equiparadas por valores médicos, como se elas tivessem as mesmas necessidades, não é mesmo? Bom, ainda sobre a avaliação do grau de deficiência, temos outros acréscimos que são excepcionais e que não deixa de ser um ponto grave da lei. Vejamos, a avaliação da deficiência no tocante de acesso, manutenção e revisão desse benefício, o INSS poderá adotar de forma excepcional até o dia 31 de dezembro de 2021 duas medidas. A primeira medida é que essa realização da avaliação que é feita pelo Serviço Social do INSS, ela poderá ser feita através de uma videoconferência, ou seja, de uma forma remota, né, por uma chamada. A segunda medida fala o seguinte: para a concessão ou manutenção do BPC, ou seja, aquela avaliação que é feita a cada 2 anos, a avaliação social ela será realizada mediante uma aplicação de um padrão médio. Como será esse padrão médio, né? O que é esse padrão médio? Infelizmente, não está claro por enquanto. Deve vir posteriormente alguma regulação sobre isso. Mas é importante destacar que a Lei 14.176, ela vai trazer aqui para esse ponto que só é válido essa aplicação do padrão médio, a avaliação social em casos de concessão e manutenção do BPC. Se for para indeferir ou para cessar o benefício, isso vai ser vedado. Não pode ser usada essa avaliação de padrão médio. Vai ter que ter, de fato, a avaliação social desse grau de deficiência. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído. Fiquem com Deus e até a próxima aula.